Fala, galerinha, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Professor Sidney. Hoje nós vamos retomar os conceitos de NOx, número de oxidação, e entrar no conceito de balanceamento das equações químicas que representam o fenômeno químico de uma reação. Mas só para retomar. Então, no momento anterior, nós começamos a trabalhar a respeito do NOx. Deixa eu tirar as respostas aqui. Só que tem alguns elementos importantes que você precisa memorizar. Precisa. Então, vamos lá. Elementos que estão pertencentes à família 1A: lítio, sódio, potássio, robídio, césio e frâncio. Aquele macete simples, mas é fácil de lembrar. Li, na, caras, que o Rubinho casou na França, mais a prata. Esses elementos sempre vão ter uma carga mais um. Elementos da família 2A: Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, mais o zinco e o cádmio. Esses elementos sempre vão ter uma carga mais 2. Alumínio tem carga mais 3. O oxigênio, normalmente, ele vai ter uma carga menos 2. Porém, existem algumas regras à parte. Nos peróxidos, ele vale menos 1, e nos superóxidos, ele vale menos meio. Mas, enfim, o oxigênio normalmente tem o NOx menos 2. Assim como o hidrogênio tem carga mais 1, a não ser nos hidretos metálicos, que tem carga menos 1. Família 7A: flúor, cloro, bromo e iodo na ponta direita. Professor, como assim na ponta direita? Porque quando você monta um composto, ele pode estar ou na ponta esquerda, ou, aliás, na ponta esquerda, ou na ponta direita, ou no centro. Mas quando o elemento estiver na ponta direita, ele é o elemento mais eletronegativo. Se ele é o mais eletronegativo, quanto falta para aquele elemento fechar 8 para ficar estável? Menos 1. Da mesma forma que a família 6A tem 6 elétrons na última camada, menos 2. Esses são os elementos que você precisa memorizar. Então, família 1A e prata mais 1, 2A e zinco mais 2, alumínio mais 3, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, 7A na ponta direita menos 1, 6A na ponta direita menos 2. Esses são os elementos que obrigatoriamente você precisa memorizar. Porém, aonde que eu uso isso? Em regra de NOx. E aí eu tenho 4 grandes regras. Para substância simples, para íon monoatômico, para substância composta e íon poliatômico. Para substância simples, o NOx sempre vai ser igual a zero. Aliás, substância é uma estrutura eletricamente neutra, portanto, sempre tem que dar zero. E o íon é aquele que tem desequilíbrio eletrônico, ou tem excesso de elétrons, ou ele tem falta de elétrons. Se ele tiver um excesso, ele é um ânion; se tiver a falta, ele é um cátion. Tanto que para íon monoatômico, aquele que só tem um átomo, o NOx sempre vai ser igual à própria carga. Para íon monoatômico, o NOx sempre vale a própria carga. Para substância composta, primeiro, substância simples é formada por um único elemento químico. E para uma substância composta, 2 ou mais do que 1. A soma algébrica de todas as cargas tem que ser igual a zero. E para íon poliatômico, que tem mais de um átomo, a soma algébrica de todas as cargas tem que ser igual à própria carga. É assim que funcionam as 4 regras de NOx. Então, veja bem, substância, zero. Se for simples, é zero. Se for composta, a soma de todas as cargas tem que ser igual a zero. Agora, para íon, o NOx é igual à carga. Se for um monoatômico, é igual à carga. Se for poliatômico, a soma de todas as cargas tem que ser igual à própria carga em si. E aí vamos brincar com a seguinte ideia. Vamos imaginar que eu tenha a seguinte questão. Deixa eu só pegar meus armamentos aqui, que são as minhas canetas. Então, eu quero que você determine o NOx do enxofre nesses compostos ou nessas estruturas que eu vou colocar aqui no quadro. Então, nós temos um S8, aí nós vamos ter um SO2, vamos ter um H2SO4
e ainda vamos ter um SO3 com uma carga 2-. A pergunta que eu fiz é: determine o NOx do enxofre nessas 4 estruturas. Primeiro, quando você observar na ponta direita superior que não tem carga, é uma substância. Se na ponta direita superior não tem carga, eu tenho uma substância. Aliás, deixa eu até colocar mais uma aqui, ó, para ficar mais claro a minha resposta. Eu coloco todas as regras aqui. Na ponta direita superior, se não tiver carga, é substância. Agora, se você encontrar uma carga negativa ou positivo na parte direita superior, eu tenho um íon. Então, vamos lá. Quanto que vale o NOx para o S8? Primeira coisa, não tem carga, é uma substância. Simples ou composta? Como só tem um elemento, NOx para substância simples vale 0. Portanto, o NOx do S8 vale 0. Agora, SO2. Agora, eu não tenho só um elemento, eu tenho um conjunto de elementos, eu tenho uma substância composta. Qual é a regra que eu vou utilizar? Substância composta. A soma de todos os NOx tem que ser igual a 0. Para isso, o oxigênio vale quanto? -2. Multiplicado por 2 vai dar -4. Agora com vocês, matemática básica. Que número que você somaria com -4, que seria igual a 0? É isso mesmo. Vai me dar como carga mais 4. Então, para a substância composta, a soma de todas as cargas, 0. Agora, repare que eu tenho apenas um átomo e tenho uma carga. O que eu tenho? Um íon monoatômico. O que diz a segunda regra? O NOx é igual à própria carga. Como você percebe, aqui em cima tem uma carga 2-, então significa que esse sulfeto vai ter uma carga -2. O NOx tem que ser igual à carga. H2SO4, o ácido sulfúrico. Quanto que vale o NOx do S? Primeiro, aqui em cima, na ponta direita, não tem carga. Então, significa que eu tenho uma substância. Mas como essa substância é formada por vários elementos químicos, eu tenho uma substância composta. A soma algébrica de todas as cargas é igual a 0. Igual a 0. Portanto, o hidrogênio, eu sei. O hidrogênio vale +1, multiplicado por 2 vai me dar +2. O oxigênio vale -2, multiplicado por 4 dá -8. E agora, cuidado com a matemática. Que número que eu vou somar com +2 e -8, que dá 0? A soma algébrica tem que ser igual a 0. Portanto, o NOx vai ser +6. Tira a prova. 2 com +6 dá 8, -8, 0. Gente, se vocês tiverem algum problema com essa conta matemática, faça a seguinte ideia. Olha só, eu tenho 2 mais o x mais -8. A soma de todas as cargas tem que ser igual a 0. A soma de todas as cargas tem que ser igual a 0. Então, que número que eu somo com +2 e -8, que dá 0? +6. E aqui, para fechar essa regrinha de NOx, repare que aqui na ponta direita nós temos uma carga. Então, nós temos um íon. Só que esse íon é formado por vários átomos. E se eu tenho vários átomos, quarta regra. Para íon poliatômico, a soma de todas as cargas tem que ser igual à própria carga. E o que nós temos? O oxigênio -2 vezes 3 dá -6. Agora, cuidado, gente, com isso daqui. Que número que eu vou somar com -6 que vai ser igual a -2? Que número que eu somo com -6, que vai ser igual a -2? Na dúvida, que número que eu somo com -6 que vai ser igual a carga -2? Aí você executa a continha, ó. Esse -6 passa para o outro lado, portanto, -2 com +6, o nosso x vai corresponder a +4. E ainda você pode tirar a dúvida, veja bem, quanto que dá 4 menos 6? Ah, professor, vai dar -2. Se bater com a carga, significa que o NOx está devidamente correto. Isso é a parte do NOx.
Agora, o que vai acontecer? Além dessa matéria de inox, que as suas professores de química já te ensinaram durante a aula, provavelmente elas começaram a ver equações químicas. O que é uma equação? É uma forma gráfica que representa o que é reagente e o que é produto. Porém, existe um princípio básico da ciência que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Ou seja, a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes terá que ser idêntica à quantidade de átomos que eu tenho nos produtos de uma reação. E como que eu faço para fazer esse balanceamento, esse equilíbrio? Então, vamos começar com umas reações bem simplesinhas aqui, só para você compreender essa ideia. Então, em cima disso, vamos começar com uma reação bem clássica dentro desse sistema, que é a formação da água. Então, olha só. A água ela é formada pela seguinte reação. Hidrogênio reage com oxigênio, produzindo H2O. Como que eu vou deixar essa equação devidamente equilibrada? Percebam, eu vou usar até uma outra cor aqui. Ó. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho antes da seta nos reagentes? 2. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho depois da seta? 2 também. Opa, o hidrogênio está certinho. Só que, porém, quantos átomos de oxigênio eu tenho antes da seta? 2. E quantos átomos de oxigênio aparecem depois da seta? Apenas 1. Como ali não tem número, mas tem o número 1 escondido. Primeira ideia que a gente tem. Ah, professor, fácil, né? Apaga esse 1 e bota um 2 no lugar. Pronto, agora a minha equação está equilibrada. Negativo. Não pode fazer um negócio desses, não. Você não pode mudar a estrutura da cadeia. Não pode. Simplesmente não pode mudar a estrutura da nossa molécula. Não pode. Então, significa que, peraí, se eu tenho 2 oxigênios e aqui tem 1, professor, eu não poderia colocar um 2 ali no meio, tipo H2, 2O? Também não pode fazer isso. Significa que só existe uma possibilidade para vocês mexerem, na frente das moléculas. Você só pode mexer com números na frente das estruturas. Então, vamos lá. Se aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui só tem 1, deixa eu até colocar esse número 1 aqui, ó. Tem 1. Na frente da molécula você vai colocar números e esses números eles têm poder de multiplicação. Vou repetir. Esses números têm poderes de multiplicação. Eu vou multiplicar. Então, que número que eu vou colocar aqui na frente que multiplicado por 1 vai dar 2? 2. Só que tem um detalhe. Quando você colocar esse número na frente, esse número da frente vai multiplicar todos os átomos da molécula. 2 vezes 1 são 2. Como aqui tem 2, significa que aqui na frente eu vou ter o número 1. Tá, professor? Mas 2 vezes 2 agora são 4. Pois é. E aqui só tem 2 hidrogênios. Que número que eu vou colocar aqui na frente, que multiplicado por 2 vai ser igual a 4, 2. Essa é a minha parte de balanceamento. Então, você tem que deixar igual o número de átomos dos reagentes com o número de átomos dos produtos de uma reação. Vou te dar outro exemplo. Vamos imaginar que eu tenha a seguinte reação. Nitrogênio reagindo com hidrogênio, produzindo NH3. Como você deixaria essa equação equilibrada? O número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. Então, vamos começar da seguinte forma. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? 2. E quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? 1 só. Espera aí. Se ali tem 2 e aqui tem 1, significa que na frente das substâncias eu posso modificar. Na frente eu posso. Se aqui tem 2 e aqui tem 1, que número que eu coloco na frente, que multiplicado por 1 vai dar 2, vai ser o próprio 2. Portanto, eu já sei que aqui vai ter o número 1. Porém, um detalhe. Quando eu coloquei esse 2 na frente, esse 2 vai multiplicar toda a molécula. 2 vezes 3, agora são 6 hidrogênios.
Ah, professor, vou colocar um 4 aqui, porque 4 mais 2, negativo. Sempre que você acrescentar um número na parte frontal da molécula, o fator é de multiplicação. Multiplicação. 2 vezes 3 são 6. Que número que eu vou colocar aqui na frente, que multiplicado por 2 vai dar 6? Um 3. 3 vezes 2 são 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1 são 2. 2 nitrogênios, equação devidamente equilibrada. É assim que você vai trabalhar com esses materiais. Tá, professor, e se a reação for um pouquinho maior? Vamos imaginar que eu tenha CH4 reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água. Essa é a chamada reação de combustão do gás natural, que é o gás metano. Como que você deixaria essa equação equilibrada? Vamos lá. Aqui tem um átomo de carbono, lembrando que aqui tem o número 1. E aqui também temos um átomo de carbono. Ah, professor, o carbono está equilibrado? Está equilibrado. Agora você observa. Quantos são os átomos de hidrogênio que eu tenho antes da seta? 4. Só que aqui só tem 2. Se lá tem 4 e aqui tem 2, que número que eu vou colocar na frente da molécula, que multiplicado por 2 vai dar o número 4? Um 2. Só que quando você colocar esse 2, ele tem o fator de multiplicação por todos os átomos da molécula. Então, vamos lá. 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Agora, gente, cuidado com os oxigênios. Por quê? Porque aqui eu tenho só uma molécula com oxigênio, mas aqui existem 2 moléculas que contêm oxigênio. Vou fazer a seguinte representação. Na primeira molécula, opa, deixa eu colocar outra cor aqui, ó. Nós temos o número 1. Então, aqui eu tenho 2 oxigênios, 2 vezes 1, eu tenho mais 2 oxigênios na segunda molécula. Concorda comigo? Ó? 1 vezes 2, 2 oxigênios, 2 vezes 1, que está escondido aqui, mais 2. 2 com mais 2, aqui nos produtos eu tenho 4 oxigênios. E lá só tem 2. Então, significa que aqui na frente eu vou ter que colocar qual número? Um 2. Porque 2 vezes 2 são 4, 4 oxigênios, a minha equação fica equilibrada. É assim que vocês vão ter que mexer. Vamos pegar uma outra reação. Vamos imaginar que ácido fosfórico venha a reagir com hidróxido de potássio. E dessa reação, vamos produzir um K3, PO4, e mais moléculas de água. A chamada reação de neutralização, princípio básico do balanceamento. O número de átomos de hidrogênio tem que ser igual nos dois lados, o número de átomos de oxigênio, de potássio e de fósforo tem que ser sempre igual. Aí o que você começa a analisar? Aqui, ó, são 3 átomos de potássio e aqui só tem 1. Que número que eu coloco na frente que vai deixar a equação equilibrada? Um 3. Por quê? Esse 3, ele vai multiplicar todos os átomos da molécula. Os professores de matemática chamam da regra do chuveirinho, tem que aplicar todos eles. Então, veja bem, 3 potássios, equilibrado. 1 átomo de fósforo, deixa eu só mostrar ali que tem o número 1, e aqui eu também só tenho um átomo de fósforo. Ah, professor, o fósforo está equilibrado, tá. Portanto, para evitar confusão, eu já vou colocar o número 1 aqui na frente. Agora, vamos analisar os hidrogênios. Agora, novamente, cuidado, porque o hidrogênio aparece aqui e aparece aqui. O hidrogênio aparece mais de 2 vezes na representação. Então, vamos ver aqui, ó. 1 vezes 3, eu tenho 3 hidrogênios na primeira molécula, 3 vezes 1 mais 3 hidrogênios na segunda molécula. Portanto, 3 com mais 3, 6 hidrogênios. 6 hidrogênios. E aqui só tem 2. Se lá tem 6 e aqui tem 2, que número que você multiplica por 2 que vai dar 6? Vamos colocar um 3 aqui na frente. Por quê? Esse 3 multiplica o 2, mas também vai multiplicar o oxigênio.
Cuidado com o chuveirinho nessa história. Tá, professor? E o oxigênio? Vamos analisar agora os átomos de oxigênio. Primeiro, 1 vezes 4, eu tenho 4 oxigênios na primeira molécula, 3 vezes 1 tem mais 3 oxigênios aqui. Antes da seta, 4 com mais 3, eu tenho 7 oxigênios. Lembra? 7. Aqui, 1 vezes 4, eu tenho 4 oxigênios, e 3 vezes 1 tem mais 3 oxigênios. 4 com mais 3, 7. 7 no outro lado, portanto, equação devidamente equilibrada. O que eu precisei? Botar um 3 aqui, um 3 aqui. Quando não aparecer número, tem um lá. Tem o número 1. Uma última para aproveitar o meu espaço aqui embaixo. Vamos imaginar que você tenha um C3H8 reagindo com oxigênio. Dessa reação, você vai produzir o CO2 e uma molécula de água. Como que você deixaria essa última reação devidamente equilibrada? Então, vamos lá. 3 átomos de carbono à esquerda e aqui só tem um 3 na frente. Por quê? Porque que número que você multiplica por 1 que vai dar 3? O 3. Então, já equilibramos os átomos de carbono. Quantos são os átomos de hidrogênio que eu tenho lá antes da seta nos reagentes? 8. E aqui tem 2. Que número que você vai colocar aqui na frente, que multiplicado por 2 vai dar 8? 4. Só que esse 4 multiplica todos os átomos da molécula. Agora vamos analisar o seguinte. 3 vezes 2 são 6 átomos de oxigênio aqui. 4 vezes 1 são mais 4 oxigênios aqui. 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 1, 4. 6 com mais 4, 10 átomos de oxigênio. 10. Só que aqui só tem 2. Que número que você vai colocar na frente desse O2, que multiplicado por ele vai dar 10? 5. Logo, a minha equação para ficar devidamente equilibrada, 1, 5, 3 e 4. Isso resolve todos esses processos envolvendo a parte do balanceamento. Então, gente, para vocês tomarem o cuidado básico, quando você for pegar uma equação antes da seta reagente e depois da seta produto de um processo. E quando você vai fazer o equilíbrio, o número de átomos de carbono do reagente tem que ser igual ao do produto, o número de hidrogênio tem que ser igual ao do reagente e produto, esse é o princípio básico. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e conserva. Precisamos conservar os átomos. Espero que essas informações te ajudem a compreender esse assunto maravilhoso que é a parte da química envolvendo essa troca de elétrons do NOx e essa conservação de matéria. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, gente, se cuidem.